Salve galera, chegamos com mais uma questão aqui da FAMEMA 2026. Questão essa vai falar sobre conservação da quantidade de movimento e aquela situação clássica de uma pessoa andando sobre uma canoa, nesse caso aqui, ou poderia ser sobre um barco, e ele está perguntando para você o que que acontece com essa canoa quando a pessoa chega num determinado ponto. É uma questão assim um pouquinho manjada de quantidade de movimento, mas nada simples. Muita gente acaba não vendo esse tipo de questão. Então, bora com a gente. Se você não está inscrito aqui, já se inscreve, já deixa seu like aqui para ajudar a gente. Então, ele falando o seguinte: um pescador encontra-se em pé na extremidade esquerda da canoa, ele está aqui, que flutua sobre as águas calmas e paradas, como mostra a figura, e que o centro de massa da canoa é representado por um ponto vermelho, esse pontinho aqui. Em determinado momento, o pescador caminha sobre a canoa até a extremidade direita e fica parado em pé. Deixa eu marcar de vermelho aqui. Então ele fica parado em pé nessa extremidade, parado aqui, velocidade zero. Sabendo que o pescador e a canoa possuem massas iguais, essa informação é muito importante, as massas deles serem iguais. Desconsidera a resistência do ar após a caminhada, a posição assumida pelo conjunto composto por canoa e pescador. Em relação ao mesmo referencial da figura, veja o referencial aqui onde ele está. Ele quer saber onde a canoa vai ficar. Dá para você fazer essa resposta, procurar essa resposta, a partir de uma análise. Ó. Se a pessoa está vindo para a direita, é esperado que o barco vá para a esquerda. Né? Então, que aí, se você for ver, essas duas equações aqui, ele estava no ponto zero, né? Eles foram para a direita nas duas primeiras, nas três primeiras, na verdade, né? E na E aqui ele ficou no mesmo ponto e na D ele voltou um pouquinho. Então, se a gente fosse fazer um chute aí, se você não faz ideia de como fazer, eu acho que seria bem claro que ele teria ligado a alternativa D. Porém, vamos tentar mostrar para você isso de uma melhor maneira possível. Vou desenhar aqui o que realmente está acontecendo. Então, imagina que a gente tem aqui um barco, tá? Esse barco aqui, essa canoa, na verdade, né? Ela inicialmente ela está com a pessoa nesse determinado ponto. Quando a pessoa aqui ela caminha aqui, né? Então ela está num determinado ponto aqui, vamos desenhar a pessoa aqui. Ela está aqui. Quando a pessoa está aqui, ela vai começar a caminhar, só que em compensação o barco vai caminhar para trás. Então é esperado que aconteça isso. Ó, veja se você concorda comigo. O barco ele tem um recuo, só que a pessoa vai para frente. E aí a gente tem essa situação aqui descrita e eu ver o que, que vai acontecer, né? Onde essa pessoa vai estar. Vou imaginar que ela esteja aqui, ó. E aí o que, que a gente pode fazer uma análise sobre isso? Perceba, ó, a gente poderia pensar que esse barco ele tem um tamanho, vou chamar tamanho L. Vê se você concorda. Ó. Imagina que esse barco aqui ele tem um tamanho L. Esse é o tamanho do barco, beleza? Só que quando ele vai andar aqui, a pessoa andou quanto? Ela teria que percorrer esse lado L. Só que, ao mesmo tempo, imagine que o barco vai andar contra esse L aqui uma distância D. Então veja, ó, então aqui seria todo o tamanho do barco e eu vou chamar essa distância aqui de distância D, que o barco voltou. Então, se a gente pensar no referencial olhando aqui de fora, a pessoa, na verdade, ela andou L menos D. Veja se você concorda. Ó. Esse pedacinho aqui, a pessoa estava aqui e foi até aqui. Essa distância que ela andou foi o tamanho L, que é tudo, o tamanho do barco, menos o D. Então, esse pedacinho que ele andou é L menos D. Então, veja que o barco inteiro daqui até aqui seria L, e esse pedaço que a gente marcou como referência aqui, ó, seria todo o valor L. E esse pedaço aqui seria todo o valor L, só que o barco ele andou contra. A pessoa andou para frente e o barco andou para trás. Quantidade de movimento. E aí, se a gente tomar como referência, fazer um pontilhado aqui para fazer ficar mais bonitinho para você. Se a gente tomar como referência isso, essa pessoa, na verdade, ela andou L, que é tudo, menos D, que é esse pedacinho que o barco andou. Então, a distância que essa pessoa caminhou por aqui, né? Talvez seja um pouquinho maior, né? Imaginando que ele está lá na ponta do barco, né? Seria L menos D, que seria todo esse trecho. Bom, para que eu fiz isso? Porque eu vou usar essa informação já já, tá? O que a gente tem aqui? A quantidade de movimento do sistema, o Q da pessoa, mais o Q do barco, do canoa, né? Da canoa, tem que ser igual a zero. Por que eu posso dizer isso? Porque
tanto no início quanto no final eles estão parados. A quantidade de movimento dos dois, tanto no início quanto no final, é igual a zero. Então a gente pode falar, vamos colocar aqui embaixo, ó, que a massa da pessoa vezes a velocidade da canoa mais a massa da pessoa, velocidade da massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa mais a massa da canoa vezes a velocidade da canoa é igual a zero. Só que, veja, aqui a gente pode estabelecer que uma igualdade, que a massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa é igual a menos a massa da canoa vezes a velocidade da canoa. Só passei o sinal negativo, passei esse termo para cá. Beleza. Como essa velocidade aqui do corpo é constante, a gente poderia escrever que a massa da pessoa vezes o ΔS da pessoa sobre o ΔT. Isso é igual a menos a massa da canoa vezes o ΔS da canoa sobre o ΔT. Maravilha. O que dá para a gente cortar agora? Vamos cortar tudo que dá. Corta a massa da canoa com a massa da pessoa, porque eles falaram que estão sobre massas iguais, e os tempos aqui são iguais. E aí, chega na parte que a gente vai montar esse esquema. Perceba, quanto que a pessoa vai ter andado? Essa pessoa, ela anda um total de L menos D. Você está vendo que essa pessoa ela saiu daqui e chegou aqui. Nesse referencial, ela andou a canoa, que é de tamanho L, menos o que a canoa andou para a esquerda. Então ela não andou L, ela andou L, que é tudo, menos esse pedacinho aqui. Então esse ΔS aqui é L menos D, ok? Só que aí é menos. Aqui, o que vai acontecer? Esse deslocamento aqui, ele é D, só que tome cuidado, ele vai para a esquerda. Então esse deslocamento é negativo. Então ele é menos D. Acaba ficando positivo, né? Porque vai ficar menos com menos. Você está vendo que a gente está tomando como referencial. O deslocamento dele aqui é contra o referencial, que é o positivo, né? Então ele está voltando aqui, ele anda uma distância menos D. Quando a gente faz isso, eu descubro que L menos D é igual a D, portanto, essa distância L aqui é igual a 2D, só que o que acontece nesse caminhar desse rapaz aqui? O meu barco, ele tem tamanho L de 2 metros, concorda? Então, deixa eu até fazer ele ficar um pouquinho, vou fazer um pouquinho menor aqui. Então, ó, L menos D é igual a D, então eu posso falar que L é igual a 2D, só que, veja, o tamanho do barco, L, é do menos 1 até o 1, então é 2. Então essa distância D aqui tem que ser igual a 1 metro. Então, o quanto que o barco vai ter que voltar, né? O barco vai ter que voltar 1 metro aqui. Se ele está na posição 0, voltando 1 metro, ele vai ter que ir para a posição menos 1. E aí a gente chega na alternativa D aqui. Então, essa matemática que a gente está fazendo, ela não era necessária usando essa lógica, tá? Mas está aqui provado para você por que que D é igual a 1. Mas aí fica o convite a você estudar essa parte de quantidade de movimento para ver se você compreendeu bem o exercício. Belezinha? Então, questãozinha aí da FAMEMA sobre quantidade de movimento que a gente faz aqui para você e esclarece qualquer dúvida. Grande abraço e até a próxima. Valeu!